Olá, tudo bem com vocês, alunos do sétimo ano da Escola Domingos Sublime? Hoje nós vamos tratar na apostila 2 do capítulo 12, que fala sobre artrópodes 1, tá? Bom, vocês vão abrir a apostila, tá? E nós vamos começar a nossa aula. Quando a gente fala de artrópodes, tá? A gente vai ver que eles são em maior números, né? Nós temos uma grande variedade, né? E nós vamos falar das moscas, baratas, percevejos, camarões, caranguejos, aranhas, carrapatos, escorpiões, centopeias e outros. Eles constituem um importante grupo, né? E a palavra artrópodes, ela vem, né, da palavra artus, que significa articulação, podos, que significa pés, em razão do fato de apresentarem pernas, antenas e peças bucais articuladas. Então, quando a gente vê uma mosca, uma barata, se a gente for olhar, né, o corpo dela, a gente vê que eles são todos articulados, né? As patas articuladas. Mas esses animais, eles têm algumas características que vão os separar de todos os outros animais. Então, eles têm uma carapaça resistente externa formada de quitina. A quitina é um tipo de açúcar. E essa carapaça externa, né? Ela vai proteger o animal contra choques mecânicos e evaporação da água. Esse esqueleto externo, ele também é chamado de exoesqueleto. As patas e apêndices articulados com músculos potentes presos às paredes internas do seu exoesqueleto. Possui um sistema nervoso muito sofisticado, talvez o mais desenvolvido entre os invertebrados, tá? Então, a gente está falando dos invertebrados, exceto nos moluscos, como o polvo, a lula e outros, tá? Então, são características, né, que vai separar esses animais dos demais grupos. Daí vocês têm uma perguntinha aí. Por que ao pisarmos em uma barata ou outro inseto de grande porte, ouvimos um forte barulho, né? Então, o que que acontece? A hora que a gente pisa na barata, a gente está pisando no esqueleto externo, no exoesqueleto, e ele é formado de quitina, que é bastante resistente, por isso faz esse barulho. Daí vocês tenham pensando nisso, né? Então, observando os diferentes grupos dos artrópodes, vejam, no capítulo 13, no próximo, nós vamos falar dos artrópodes 2 e a gente vai ver que vai ter outros grupos de artrópodes, né? A gente vai falar dos crustáceos, dos aracnídeos, a gente vai falar dos quilópodes, diplópodes, mas isso é para a próxima aula. Então, a gente sabe, né, que os artrópodes, ele tem diferentes grupos. Comparando com os outros animais já estudado, é possível imaginar qual grupo deu origem a esse enorme grupo de patas e apêndices articulados, tá? Então a gente vai ver que os artrópodes, eles teriam origem dos anelídeos. Lembra que a gente viu nos anelídeos, né, como a minhoca, que ele tem a segmentação do corpo? Então, provavelmente, né, o grupo que deu origem aos artrópodes, né, são os anelídeos. Mãos à obra, aí vocês vão ver os 5 grupos que compõem os artrópodes, então que nós vamos estudar, como eu falei para vocês. Me esqueci dos insetos, né, que os insetos é o maior dos grupos e é o que nós vamos estudar agora nesse capítulo. Pois nós vamos estudar os crustáceos, diplópode, o quilópode e aracnídeo. Então, aqui um exemplo, uma barata. Aqui nós vamos ver um caranguejo, um diplópode, um quilópode
e um aracnídeo, né? Uma aranha, uma lacraia, um piolho de cobra. Bom, na página seguinte, vocês vão ver que tem uma tabela. Nessa tabela tem a morfologia externa, tá? De cada grupo. Então, eu tenho o grupo, veja, insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. O que nós vamos estudar na próxima aula. A morfologia externa, a gente vai ver como são as divisões do corpo, como é o exoesqueleto. Voltando, na morfologia externa, então a gente vai ver como é a divisão do corpo, o exoesqueleto, os apêndices bucais, né, os apêndices, no caso, podem ser bucais, antenas, as glândulas, né? Se tem um apêndice que vai inocular veneno, nós vamos falar sobre as pernas. Então, cada grupo aqui, vocês vão ver, tá? A divisão, né, do corpo. Por exemplo, os insetos. Então, quando a gente vê o corpo de um inseto, a gente sabe que ele tem cabeça, tórax e abdômen. Quando a gente vê o crustáceo, como um siri, como um camarão, a gente vê que ele não tem uma divisão de cabeça e tórax, é um todo. Então, por isso é chamado de cefalotórax, tá? E depois o abdômen. Os aracnídeos também é assim. Os quilópodes, a gente vê que ele tem cabeça e tronco, que é muito longo. Os diplópodes também a gente vê que tem cabeça e tórax. E ele é segmentado, né? Depois ele tem o abdômen. Isso aqui a gente vai ver conforme formos estudando. O exoesqueleto, né? Aquela carapaça, o esqueleto externo, a gente vê que ele é de quitina a maior parte, mas no siri, no caranguejo, a gente vê que ele tem uma forte impregnação calcária, né? Formado de carbonato de cálcio. E os outros aqui, a gente vê que ele, no caso aqui dos aracnídeos, ele é quitinoso, os quilópodes e os diplópodes, ele já tem uma impregnação calcária, lógico que não é igual aqui a dos crustáceos. As antenas, tá? Conforme o grupo, inoculação de veneno, então uma apêndice que inocula o veneno nos insetos, por exemplo, a abelha, né? Ela vai ter lá o ferrão. No caso do escorpião, também tem o aguilhão. No caso aqui do quilópode, a gente vai ter também, tá, as forcípulas, né, que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Que é no caso da lacraia. As pernas a gente vai ver que vai variar conforme o grupo que a gente está estudando. A reprodução. Na reprodução, a gente vê que, no caso aqui dos insetos, eles têm sexos separados, tem macho e fêmea. Fecundação interna, então a gente vê que o macho vai colocar o seu espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Desenvolvimento, a gente vai ver que tem desenvolvimento direto e indireto, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Nos crustáceos, a gente vê também, né, sexo separado, desenvolvimento interno, fecundação interna, desenvolvimento indireto, geralmente, né, e os outros também vão nessa mesma linha. O habitat, né, onde eles vivem, a gente vê que os insetos, né, principalmente terrestres, aqui os crustáceos, água salgada, doce, poucos terrestres. A gente vai ver que os aracnídeos, principalmente terrestre, aqui nos quilópodes e diplópodes, eles são exclusivamente terrestres. Mas vamos falar agora, né, dos grupos dos insetos. Talvez eles sejam os seres vivos com maior capacidade de adaptação, uma vez que eles se desenvolvem em todos os ambientes do nosso planeta. A carapaça externa impede que os animais cresçam exageradamente, portanto, eles são pequenos e muito fortes.
O único período de total fragilidade é quando trocam as carapaças. E este fenômeno é chamado de mudas. Aí eles vão ficar um pouquinho mais frágil. A respiração é realizada por meio de traqueias, que são tubos bem fininhos que se abrem em orifícios. Então, ali no tórax e no abdômen, ele vai ter orifícios, buraquinhos por onde vai fazer as trocas gasosas. Esse orifício também recebe o nome de espiráculos, por onde vai entrar o oxigênio e sair o gás carbônico. Então, além de uma série de importantes características, né, fisiológicas que fizeram dos artrópodes um grupo muito importante, existem outros aspectos maravilhosos. As antenas dos insetos têm função tátil e olfativa. Então, você olhar os insetos, né? Vejam aqui tem o exemplo deles. Então, a antena dá muita informação tátil, né, e olfativa, né, do ambiente. A dos crustáceos analisam quimicamente a água e são responsáveis pelo equilíbrio dos bons nadadores. Os olhos dos insetos são facetados, dá uma olhada aqui, né, nos olhos, com milhares de unidades visuais e cada uma delas, né, dessa faceta, ela envia para o cérebro uma imagem parcial daquilo que o animal enxerga, originando uma imagem final rica em detalhes e cores. Por isso, eles enxergam muito bem. Aqui nós temos os olhos simples, né? Esses olhos simples, eles percebem o claro e o escuro. E nós temos aqui na lateral esse olho composto, né, que vai dar uma imagem perfeita daquilo que o animal está enxergando. Tá? Aqui a importância dos insetos no conectando, a gente vê que nós temos muitos insetos que são úteis para o homem, como por exemplo a larva do bicho da seda, né? É uma mariposa que produz um casulo e o fio é utilizado na fabricação da seda, né? Do fino tecido. Abelhas produzem mel, cera, geleia real, própolis, tá? Que é usado como medicamento. Várias espécies de insetos são usadas no controle biológico. O que é o controle biológico? É uma técnica de extermínio de um inseto praga por uma espécie predadora que não vai prejudicar a lavoura. Muitas plantas são polinizadas por espécies de insetos, inclusive abelhas, né? As quais se tornam muito importante para a agricultura. Depois, né, nós vamos falar um pouquinho. E também não podemos esquecer que também temos, né, insetos que predam, né? Eles vão acabar com plantações, certo? Os pulgões que se alimentam da seiva das plantas, né? Daquela seiva açucarada também é uma praga, certo? Bom, reprodução e desenvolvimento. Existem machos e fêmeas, então a gente falou que eles são animais de sexos separados, então a gente fala em macho e fêmea. A fecundação geralmente é interna e a partir do ovo o desenvolvimento pode ser sem metamorfose. Então a gente está falando aqui da traça. Então, o inseto, tá? Ele põe o ovo, do ovo ele sai já com uma organização definitiva, não vai sofrer mudança do corpo, ele somente vai crescer. Então, é um animal sem metamorfose, tá? Como exemplo, a traça. Nós temos muitos animais com metamorfose incompleta, como no caso da barata, dos cupins, libélulas, cigarras, percevejos. O que acontece? Do ovo vai sair uma ninfa. Veja, ela não está com o desenvolvimento completo, ó. Tá faltando aqui as asinhas, além do crescimento, mas ela não está com o seu corpo completo, tá? Mas ela
falta somente alguma modificação, né, no seu corpo para completar aí o desenvolvimento. Metamorfose completa, né? A gente vai ver como quando a gente fala em metamorfose, nós vamos dar o exemplo aqui das moscas, mas nós temos abelhas, vespas, formigas, besouro, pulgas, moscas, mosquitos, borboletas e mariposas. Do ovo sai uma larva, tá? Essa larva evolui para uma pupa ou crisálida, aí vai ficar em repouso, e da pulpa sai um adulto totalmente diferente daquela larva, tá? Então é uma metamorfose completa. Daí, na página seguinte, a gente vai ver os insetos de interesse médicos, tá? Então a gente tem aqui o nome científico, tá? Dos insetos aqui e o vetor, no caso aqui, o Aedes aegypti é o vetor do vírus da febre amarela e do vírus da dengue, né? O Hemagogos capricorni é o vetor do vírus da febre amarela silvestre. O Anopheles SSP, né, o mosquito prego, é o vetor do plasmódio, protozoário causador da malária. E assim vai, vocês vão dar uma lidinha, né? Só ler aqui alguns, né, insetos de interesse médico causador de doença. E agora, lá na página 40, a gente vai para as atividades. Lembrando, tá, pessoal? Lembrando que nós não vamos fazer todas as atividades. Eu passo aqui atividades que eu sei que vocês vão fazer, vão conseguir realizar, tá? Então, eu vou para número 3, que vocês vão pesquisar. Isso é bom vocês fazerem essa pesquisa entre animais venenosos e peçonhentos, tá? Mas coloca assim bem simples, tá? O que é um animal venenoso e a diferença de um animal peçonhento. Na pergunta 4, certo? Vocês vão fazer somente a A. Então, vocês têm aqui, né, os artrópodes aí, e eu quero somente a A. Vocês vão reagrupar, né, de acordo com algumas características que sejam idênticas entre eles, tá? Somente a letra A. Vocês vão fazer a número 5. Por que certas plantas com flores necessitam dos insetos para polinizá-los? Tá? Daí vocês vão partir para a pergunta número 7. A número 7, vocês têm uma tirinha, tá? E vão responder a letra A, a letra B, a letra C. Aí vocês vão para a número 9. Na 9, vocês também vão fazer a letra A. E na A aqui, eu quero saber que grupo pertence à pulga. O carrapato aqui, pessoal, ela vai estar no próximo, né, na próxima aula nossa. O carrapato é um aracnídeo. Aí vocês vão fazer a número 10. Na número 10 tem uma outra tirinha aqui, e vocês vão ler a tirinha, vocês vão ver que na tirinha está falando da barata e da centopeia. Então, vocês vão dar uma característica comum aos dois, a barata e a centopeia. E na letra B, vocês vão colocar para mim, né, qual é o filo que pertence, né, os animais, a barata e a centopeia, que filo que pertence. A barata, qual é o grupo que ele pertence? E a centopeia, eu vou falar para vocês já vou dar a resposta, porque ela também é da próxima aula. A centopeia pertence ao grupo dos quilópodes, tá? Bom, pessoal, vocês vão fazer essas atividades e vão colocar a foto no grupo. Qualquer coisa, estamos lá. Beijos, até mais.